Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 17/4, nós vamos meditar de 1 Crônicas, do capítulo 7 ao capítulo 10. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos continuar na genealogia, isso mesmo, chegamos na genealogia de Benjamim. Falamos ontem da genealogia dos descendentes de Benjamim, de Manassés, de Efraim, de Asser, né? E agora, mais especificamente, na descendência de Benjamim, que é uma descendência longa, você vai ver isso na trajetória, são 40 versículos no capítulo 8, apenas e tão somente falando da descendência, que Benjamim gerou Bela, seu primogênito, e Asbel, o segundo, Ará, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafá, o quinto. E aí começa a descendência dos filhos dele, né? Bela teve estes filhos, Adar, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Naoã, né? E aí vai dar continuidade. O interessante é que no versículo 40 diz que os filhos de Olão foram homens valentes, flecheiros, tiveram muitos filhos. E não só filhos, netos. 150, todos estes foram dos filhos de Benjamim. Então era uma tribo numerosa, a tribo de Benjamim. Talvez seja uma das mais longas, com exceção da tribo de Judá e de Levi, né? E aí nós vamos ver no capítulo 9, vai falar sobre os habitantes, né? Vai cessar a genealogia. Benjamim era o mais novo, filho de Jacó, né, Israel. E aí nós vamos iniciar agora os habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. Lembra que nós falamos no início que o livro de Crônicas ele vai ser escrito por Esdra depois desse retorno do cativeiro. Então, ele vai recordar vários eventos, né? E ele vai escrever. Então, no capítulo 9, fala que todo Israel foi registrado por genealogia e escrito no livro dos reis de Israel e Judá. Então, aqui no capítulo 9, ele traz para a gente o verdadeiro motivo da genealogia, que era uma forma deles registrarem todas as gerações, né, de Israel e de Judá. E aí ele faz isso por quê? Porque é um registro de todos que foram levados para o exílio babilônico. Por quê? Por causa da sua transgressão. E aí os primeiros habitantes que de novo vieram morar nas suas próprias possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo, né? Então nós podemos ver que foi dado um decreto daqueles que queriam voltar para reconstruir os muros, reconstruir o templo, reconstruir a cidade de Jerusalém, né? E aí nós vamos ver que alguns judeus voltaram para Jerusalém depois desse decreto de Ciro, rei da Pérsia. E o capítulo 9 fala que alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim, dos filhos de Efraim e de Manassés habitaram em Jerusalém. E aí fala que dos sacerdotes, todos os que retornaram, traz o nome de cada um deles. Fala também dos levitas, todos os levitas que voltaram, os porteiros, né, que estavam ali sobre os cuidados do templo, né, e vai falar que eles começam a guardar ali, né, não só o templo, mas também a porta do rei, o lado oriente. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi, né? Salum, filho de Coré,
E aí ele vai citando Finéias, filho de Eleazar, Zacarias, filho de Meselemias. Então tá falando desses porteiros que eram também ali da tribo de Levi. Todos escolhidos para a guarda das portas foram 212. Estes foram registrados pela sua genealogia nas suas respectivas aldeias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram, cada um no seu cargo, né? E aí nós podemos ver que no capítulo 10 fala da derrota de Israel e a morte de Saul. Então, a partir de agora do capítulo 10, nós vamos começar a relatar os reinados, né? Claro que não vai relatar o início do reinado ali de Saul, ele já vai começar no capítulo 10 falando da derrota de Israel e da morte de Saul. Eventos esses que foram relatados em Reis, né? E que agora vai ser repetido aqui no livro de Crônicas, né? Então, Crônicas vem para trazer maiores detalhes daquilo que foi relatado em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Olha só, os filisteus pelejaram contra Israel. Tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, mataram Jonatã, Abinadab e Malquizua, que eram os 3 filhos de Saul. Agravou-se muito a peleja contra o Saul, e os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro, para que ele pegasse a espada e atravessasse ele com ela, para que porventura ele não viesse ser morto pelos filisteus, e que os filisteus não pegasse ele ainda com vida e escarnecesse dele, né? E o escudeiro, ele não quer fazer isso, porque ele temia muito. Então Saul, ele toma a espada e ele se lança contra ela. E quando o escudeiro vê que Saul já é morto, ele faz a mesma coisa, né? Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Vendo os homens de Israel que estavam no vale, que os homens de Israel fugiram e que Saul e os seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. Vieram os filisteus e habitaram nela. E aí nós vamos ver que os filisteus vão procurar os despojos, né? Vão computar os mortos, tudo isso eles fazem no dia seguinte. Eles acham Saul e os seus filhos caídos, né? E eles despojaram, tomaram a cabeça de Saul e dos seus filhos, as suas armas, enviaram um mensageiro aos filisteus para que grande festa houvesse, porque Saul e a sua casa estava morto, né? E aí eles vão colocar as armas de Saul no templo dos seus deuses, e as cabeças vão ser fixadas na casa de Dagon, que era deus dos filisteus, né? E aí nós vamos ver que, ouvindo isso, a comunidade de Jabes de Gileade, tudo que os filisteus tinham feito com a casa de Saul, homens valentes se levantaram, tomaram o corpo de Saul, os corpos dos seus filhos, e eles vão trazer para Jabes de Gileade e vão sepultar eles, né? E aí nós vamos ver que os homens de Jabes de Gileade, eles vão jejuar, né? Em tristeza pela morte de Saul e pela morte da sua casa. E assim finaliza dizendo que assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, né? Saul, nos seus últimos dias, se afastou de Deus de uma forma que ele passou a consultar feiticeiros, né? Necromantes. E a gente vê isso relatado lá em 1 Samuel 13, 1 Samuel 15. Isso era
abominação aos olhos do Senhor, conforme está registrado em Levítico capítulo 19. Ele consultou a necromantes, a feiticeiros e não ao Senhor. Por isso ele foi morto, porque transgrediu, né? E o reino foi transferido a Davi, filho de Jessé. E aí nós vamos ver no capítulo 11, Davi é ungido rei. Então todos Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas de militares em Israel. Então, assim, todo o povo reconhece que mesmo Saul sendo rei, eles reconheciam a autoridade, o guerreiro, né? O homem de Deus que era Davi. E eles decidem ungir Davi como rei. Partiu Davi a todo Israel para Jerusalém, porque ali estavam os jebuseus e habitavam naquela terra, né? E aí nós vamos ver que vai haver uma guerra. Davi disse: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe do comando. E aí Joabe, filho de Jeruia, subiu primeiro e foi chefe, o grande comandante Joabe em todo o reinado de Davi, né? Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que chamou de cidade de Davi. Assim era reconhecida Jerusalém, a grande cidade do rei Davi. Foi edificada a cidade ao redor desde o Milo, completando o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele, né? E aí vai falar sobre os valentes de Davi. Isso também a gente já relatou anteriormente, né? Que esses fala dos principais valentes, né? Dos homens que andavam mais de perto. A lista dos valentes de Davi começa com Jazobeão, o principal dos 30, né? Porque ele, bramindo com a sua lança contra 300 de uma só vez, os feriu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, ele estava entre os 3 valentes, né? Esse se achou Davi em Pasdamim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu diante dos filisteus, né? Então, e aí nós vamos ver o episódio onde Davi suspira, né? Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. E aí suspirou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém? O que fez esses guerreiros, né? Romperam o acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto à porta de Belém e levaram para Davi. Quando Davi olha, né, a dedicação, o esmero, o sacrifício daqueles homens, ele pega aquela água e ele derrama, oferecendo a Deus aquele sacrifício dos seus valentes, né? Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.